Salmos 126. O texto diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cântico de alegria, e aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você está diante dos Salmos de número 126, e nós extraímos do Salmo 126 o verso de número 5, verso de número 4, que é uma oração feita pelo povo hebreu, feita pela nação de Israel, diante de uma circunstância adversa que ela estava passando. Ou seja, o lado histórico desta oração foi o fato de que no ano 586 a.C., Israel foi levado cativo para a Babilônia, que ficava aproximadamente 1.500 quilômetros de Jerusalém, pelo rei Nabucodonosor. Ou seja, essa oração que eles fizeram: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe, retrata que eles estavam sob a égide de uma grande frustração. Eles estavam decepcionados, eles se sentiam achatados, eles se sentiam minúsculos, impotentes, frágeis, vulneráveis, porque eles estavam sob a égide de uma promessa. Deus, dentre as nações existentes na terra, Deus escolheu Israel para ser a menina dos seus olhos. E Israel passou a ser filho de Deus por eleição, dentre várias nações existentes naquela época. Deus elegeu Israel para ser o seu filho eleito. Deus tem pelo menos 5 classes de filhos na Bíblia. Deus tem filho por formação, que foi o Adão que ele fez com as suas próprias mãos. Deus tem filho por criação, que são os anjos, espíritos ministradores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Deus os trouxe à existência sem usar nenhuma substância de caráter físico, até porque eles são espírito, ministradores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar
a salvação, os anjos são filhos por criação, Deus tem filho por adoção, que somos nós. O texto diz que ele veio para os que eram seus, os eleitos não o recebeu, mas todos quanto receberam foram lhe dado o poder de serem filhos de Deus. Não somos forasteiros, não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. E ao entrar aqui, entramos na casa do Pai, com intimidade para clamar Abba, para chamá-lo de Paizinho e dizer para ele que nós viemos adorá-lo. Tem filho por geração, que é o próprio Jesus gerado do próprio Pai, da mesma essência do Pai. E finalmente ele tem filho por eleição, que é Israel, a menina dos olhos de Deus. Quando Deus elegeu Israel, Deus fez uma aliança com Israel. E na aliança que ele fez com Israel, ele disse: olha, vocês serão uma nação atípica, vocês serão uma nação de um caráter ímpar, vocês serão uma nação sui generis na terra. Não haverá nenhuma nação na terra semelhante a vocês, porque eu estou fazendo uma aliança com vocês. Só que a aliança é via de mão dupla. A aliança tem fluxo e refluxo. Ou seja, a aliança que eu estou fazendo com vocês está condicionado ao fato de que eu seja o único Deus no qual vocês vão se prostrar para adorar. Eu não reparto a minha glória com absolutamente nenhum outro Deus. A honra sempre será minha, o louvor sempre será meu, a adoração sempre será minha. Se vocês me preservarem como o único Deus, e eu sendo exclusivo para vocês, eu faço um acordo de que vocês serão cabeça e não cauda. Vocês estarão em cima e não embaixo. Vocês serão abençoados no campo, na cidade. Vou abençoar o fruto do ventre dos vossos animais. Vou abençoar o fruto do ventre das vossas mulheres. E vou fazer o seguinte: vou dar recurso para vocês, sobejo financeiramente, de maneira que vocês terão recurso para emprestar para muita gente e não vão precisar pedir emprestado absolutamente nada a ninguém. E com adendo, acrescento que se o inimigo de vocês vierem contra vocês por um caminho, ele vai ter que fugir por 7. Israel estava debaixo dessa promessa. Só que aconteceu que entrou uma mulher chamada Jezabel na história da nação, e ela contraiu um matrimônio com o rei Acabe, que era rei em Samaria. Na época a capital era Samaria. E ao contrair matrimônio com essa rainha da Fenícia, lá de Tiro e de Sidom, o Acabe trouxe ela para morar em Samaria, no palácio. E ao vir morar em Samaria, ela era devota lá na Fenícia de 3 deuses. Ela era devota de Astarotes, uma deusa feminina, que era a deusa da fertilidade. E ela era devota de Baal, que era o deus da agricultura para os fenícios. E ela era devota ainda de um poste ídolo chamado Azera. E quando ela mudou para Samaria, para o palácio, ela trouxe na mala 3 estatuetas: uma de Baal, uma de Astarotes e uma
um poste ídolo de Azera. E ela tinha 450 profetas de Baal que sentavam à mesa com ela. E tinha mais 400 de Azera que sentavam à mesa com ela. E ela adorava esses deuses. E quando chegou lá, ela fez a cabeça do Acabe. O Acabe se recusou, dizendo: olha, você vai me causar problema. A nossa nação é uma nação monoteísta. Ela tem um acordo com Deus de adorar um único e verdadeiro Deus. Nós estamos em aliança com Ele nesse aspecto. E Ele prometeu que se a gente se mantê-lo como único Deus, Ele iria nos abençoar no campo, na cidade, fruto do ventre dos nossos animais, fruto do ventre das nossas mulheres. A gente teria recursos soberbos para emprestar muita gente, sem precisar pedir nada emprestado a ninguém. E aí a Jezabel falou: poxa, Acabe, deixa de ser tolo. Ela era uma mulher persuasiva. Deixa de ser tolo, vocês com um Deus pode desfrutar de tudo isso. Imagina se a gente colocar mais 3. O Acabe, aquele cara lerdo, mole, aceitou a ideia de Jezabel e introduziu na nação esses 3 deuses. Com isso, a nação de Israel, que era monoteísta, passou a ser uma nação politeísta, passou a ser semelhante a qualquer outra nação pagã que adorava vários deuses. Com isso, Israel quebrou aliança com Deus. E ao quebrar aliança com Deus, Jezabel chama os seus compatriotas, seus soldados, e disse: olha, vá por todo Israel e quebra todos os altares de Deus. E também mata todos os profetas, porque eu não quero ouvir nenhuma exortação no meu ouvido quanto à ideia de se adorar um único Deus aqui na nossa nação agora. E aí eles quebraram todos os altares, mataram todos os profetas, e entrou a idolatria no contexto da praticidade de vida religiosa da nação de Israel. Conclusão: para curar Israel da idolatria, Deus levantou o rei Nabucodonosor a aplicar um juízo sobre a nação de Israel por ter quebrado aliança com Deus. E olha o que aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 36, versos 6 e 7, diz assim: por fim, você pode até me ajudar? Vamos lá. Por fim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou Jerusalém e levou embora para a Babilônia presos com correntes de bronze. Continua o verso seguinte: então Nabucodonosor tomou e levou também o que? Para a Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Yahvé e depositou em seu palácio. Esse mobiliário que ele levou foi os vasos de ouro, vasos de prata, todos os elementos, todos os utensílios que era utilizado para oferecer culto na casa de Deus. Mal comparando, aqui tem um teclado, tem microfones, tem bateria, tem guitarra. Mal comparando, era como se ele entrasse aqui e pegasse todos esses equipamentos, os quais a gente se utiliza para louvar a Deus, e ele levou para a Babilônia e colocou no templo dele lá na Babilônia. E pegou os hebreus e colocou correntes. O verso 6: atacou e os fez cativo, preso a correntes, a fim de levá-los para a Babilônia. Ele colocou algemas aqui nas mãos dos hebreus, colocou algemas nos pés dos hebreus e fez eles fazerem uma viagem pelo deserto
que durou 5 meses, de Jerusalém até a Babilônia. Eles aqui, ó, acorrentado nas mãos, acorrentado nos pés, cabisbaixo, marchando, cativos, para onde? Para onde? Para a Babilônia. Foi desse jeito que eles foram levados. E além de levar 5 meses a viagem, a distância era de 1.500 quilômetros a pé. Muitos deles não conseguiram resistir à viagem e morreram no transcurso da viagem. Depois de 5 meses, eles chegaram lá na Babilônia, falidos, arrasados, achatados, se sentindo ridicularizados, nocauteados pelas circunstâncias da vida, na lona, totalmente decepcionados, frustrados, desencantados, estavam com a autoimagem no chão, a autoestima, o senso de valorização deles, eles se sentiam ridicularizados com o que ocorreu na vida deles. Isso é retratado nos Salmos 137. Diante desse quadro sombrio, diante desse quadro obscuro, turvo, nublado, que se desenhou na frente deles lá na Babilônia, o escritor do Salmo 126 estava entre os cativos, que foi o sacerdote Esdras. Ele registrou isso, o estado emocional deles. Olha como é que eles estavam. Junto aos rios de Babilônia, sentamos-nos e fazíamos o que lá? Quero escutá-lo. Fazíamos o que lá? Chorar. Sentamos a chorar com saudades de Sião. Chegaram totalmente arrasados, debilitados, falidos, se sentindo ridicularizados, sem perspectiva de futuro. E sentaram às margens dos rios de Babilônia. E todos eles aqui só lágrimas, chorando. Centenas de hebreus chorando, chorando, chorando. E alguém pergunta: por que vocês estão chorando? Estamos com saudade de Sião. Por que vocês estão com saudade de Sião? Porque lá a gente tinha um templo. E naquele templo, nosso templo foi construído por Salomão, folheado de ouro por dentro, folheado de ouro por fora. E esse rei aí, Nabucodonosor, invadiu a nossa cidade, tacou fogo no nosso templo, derreteu o ouro do templo e levou esse ouro para o templo dele na Babilônia. Tacou fogo na cidade, espoliou a cidade. E aí nós perdemos o local de culto. Eles ficaram sem beira, sem eira, e aí sentaram às margens do rio, e só lágrima, lágrima e saudade, saudosismo. E aqui eu abro um parêntese. Deus tem, pela sua infinita graça, proporcionado a gente essa liberdade, proporcionado a gente esse templo para se reunir aqui. Mas eu não sei se amanhã esse templo ainda estará de pé. Não sei se a gente teremos ainda a mesma liberdade de louvar. Então nós vamos aproveitar essa noite e vamos soltar o melhor brado de adoração que está agarrado na garganta da gente. Agora o agravante, Salmos no verso 2, além deles chorarem, mostrando saudade de Sião, o que eles fizeram? Nos salgueiros que lá existem, penduramos as nossas harpas. Havia umas árvores junto às margens
dos rios de Babilônia. Me empresta aqui a sua Bíblia. Junto aos rios de Babilônia haviam umas árvores, e eles foram lá e penduraram centenas de harpas penduradas lá nas margens do rio, e eles se recusavam a cantar, se recusavam a adorar, não tinham motivos mais para louvar, só lágrimas e saudade. E quando eles estão lá, alguém levanta um clamor que contagia eles, sentado à margens do rio, e todos eles começaram a clamar: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. E esse clamor foi subindo, subindo, e chegou no ouvido de Deus. E ao chegar lá no ouvido de Deus, havia um moço cativo entre eles, clamando dessa forma. E Deus foi lá, me dá licença, pegou o moço e falou para ele assim: eu achei graça em você. Não, você não está entendendo, eu vou repetir. Deus falou assim: você está aí entre os cativos, chorando, lamentando, lembrando de Sião e clamando: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Eu achei graças em você, e eu vou fazer você cair na graça do rei Artaxerxes, que era o rei da época, rei dos medos e dos persas. E aí, não sei como, o rei olhou para o moço e falou: não sei o que eu vi em você, rapaz, gostei de você. Para provar que eu gostei de você, você pode me fazer o pedido que você quiser. Aí o moço olhou para o rei e falou assim: o senhor gostou de mim mesmo? Eu achei graça diante dos seus olhos? Vem comigo, rei, faça gentileza, vamos lá nas margens dos rios de Babilônia. O senhor vai ver um monte de instrumento pendurado, que são as harpas da minha gente que adorava a Deus em Jerusalém. E o senhor vai ver eles sentados, só lágrima no rosto deles, se sentindo falidos aqui na Babilônia, sem beira e sem eira. Se o senhor achou graças em mim, faça alguma coisa por essa gente, porque eles estão orando: restaura, Senhor, a minha sorte, como as correntes do Negueb. E aí o rei falou: para provar você que eu gostei de você, empresta aqui a sua Bíblia. Para provar você que eu gostei de você, eu vou dar carta de alforria para você e para sua gente. Eu quero te dizer que Jesus já te deu carta de alforria. Só quem é livre levanta a mão e libera o melhor brado de glória. Aí o rei deu uma carta na mão dele e falou: vocês estão livres, vocês podem voltar lá para Sião, vocês podem voltar para Jerusalém, porque vocês estão livres. Aí ele falou: meu rei, como que a gente vai voltar para Sião sem beira e sem eira? Nossa cidade só é escombro. Não tem como a gente reconstruir a nossa cidade. Nós aqui somos escravos, não temos nenhum recurso financeiro para reverter esse quadro obscuro.
turvo, nublado, sombrio, que se desenhou diante da gente. Aí o rei falou: vou fazer um trabalho completo. Não apenas vou te dar carta de alforria, mas vou assinar um decreto. E o nome desse decreto é restituição. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e celebra, celebra! Eu dei carta de alforria e assinei um decreto de restituição. E no decreto você vai, com essa carta de alforria, com o decreto que eu assinei, você vai por todas as províncias da Babilônia. Por exemplo, Estados Unidos tem 50 estados. Província era nome de estado na época, e a Babilônia era um grande império. Se os Estados Unidos tem 50, imagina quantas províncias havia lá na Babilônia. E o Esdras, com a carta de alforria, com o decreto de restituição, o rei disse: você vai passar em todas as províncias, e aonde você vê alguém com cordão de ouro, com bracelete de ouro ou de prata, aonde você vê alguém com brinco de pedras preciosas, estende a mão, porque eles vão dar para você ouro, prata, pedras preciosas, porque eu liberei restituição. Não vou gritar de novo, eu liberei restituição. Por causa da oração que vocês fizeram. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. E eu vim para restaurar. E essa noite essa casa está impregnada de um espírito de restauração. Levanta a tua mão e adora, porque haverá restituição. Além do ouro, além da prata, das pedras preciosas, todos os vasos de ouro que foi saqueado do templo, você vai lá no templo da Babilônia e pega, para vocês voltarem para Sião. E eu sei que lá vocês tinham o hábito de oferecer sacrifício a esse Deus que vocês servem. Então não vou liberar só os vasos, os utensílios, ouro, prata e pedra preciosa. Vocês vão agora nas áreas rurais, e aonde você encontrar carneiros e ovelhas, você vai lá e pega, para chegar em Jerusalém, vocês fazerem a melhor celebração para esse Deus de restauração. Eles estão com carta de alforria, eles estão com decreto de restituição dos bens que perderam, e agora estão todos enfileirados. Alô? Olha para cá, todos enfileirados para fazer o caminho de volta para Sião, em Jerusalém. Vocês sabem que quando Deus faz algo exponencial, transcendental, sobrenatural na nossa vida, a tendência nossa é a gente ficar como eles ficaram. Eles disseram assim: quando o Senhor nos trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como os que sonham. Eu vou profetizar uma coisa aqui. O que Deus fará nessa igreja, eu não estou mexendo com as emoções de vocês. Eu estou pregando como profeta. O que Deus fará nessa igreja, por intermédio desse ministério, para alguns de vocês que nasceram em Heliópolis ou em Belfort Roxo,
vai parecer sonho. Vai chegar um momento que você vai virar para o irmão da direita e para o irmão da esquerda e vai dizer assim: me belisca. Aí o irmão vai falar: mas por que você está pedindo para me te beliscar? Não, porque o que eu estou vendo de manifestação da magnitude de Deus, o que eu estou vendo da glória de Deus neste lugar, me belisca porque está parecendo um sonho. É profético o que eu estou dizendo. Vai chegar dias que você vai entrar nessa casa, você vai ver Deus fazer tanta coisa nessa cidade de Heliópolis, que você vai falar: me belisca, porque parece um sonho. Mas não é sonho não, é realidade. Você vai pedir para te beliscar, que parece um sonho. Aí diz assim, nesse momento, eles todos enfileirados, aqui como é que eles estão? Enfileirados, para voltar para onde? Para Sião, para Jerusalém. Como é que eles chegaram? Acorrentados, cabisbaixo. Como é que eles estavam sentados à margem do rio? Chorando, lamentando, se sentindo falidos, arrasados. Fizeram uma oração dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Deus resolveu restaurar de uma maneira sobrenatural, que eles ficaram como que sonham. E aí agora a ordem é: se enfileira, porque vocês vão voltar para Sião. Chegaram assim, agora estão assim, ereto, cabeça erguida, pescoço cheio de colares de ouro, todos eles com bracelete de ouro, pedras preciosas nos brincos, estavam carregados de ouro, porque Deus trouxe a restituição e estão prontos para voltar para Sião. E na fila da volta de Sião, uns viravam para o outro e diziam: me belisca, porque eu estou pensando que eu estou sonhando. Isso não é. E alguém falou assim: não é sonho não, é realidade. É o retorno da sua oração. Aí, olha o que aconteceu. Então se encheu de riso a nossa boca. Até então estavam fazendo o quê? Chorando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eu profetizo, você que já chorou até hoje, que a tua boca essa noite vai se encher de riso. Você vai dar uma gargalhada na cara do capeta. Levanta a tua mão e libera a melhor adoração que está agarrada aí na tua garganta. Então nos encheu de riso a boca e a nossa língua, que só lamentava, a nossa língua de alegres expressão de louvores. Tem tradução que diz: alegres cânticos de alegria. Quem pendurou as harpas e não queria louvar, agora está me belisca. Isso é sonho? Não, não é sonho. Quem chorava, agora está com a boca cheia de riso. E agora, quem não queria louvar, está com a boca cheia de cântico de louvor. Aí o texto diz: nossa língua de alegres expressões de louvor, até nas outras nações se cantava, o Eterno fez maravilhas por este povo. Eu gosto mais da tradução antiga. As nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando eles vieram assim. E quando eles passaram, as nações que viram eles passarem quando foram, disseram: ih, olha aí quem está passando aí. Não são eles que são descendentes daquele cara que matou leão, que matou urso, que matou gigante?
Não são eles que estão debaixo da promessa de ser cabeça e não cauda, de estar em cima e não embaixo, de ter recurso para emprestar para muita gente, sem pedir nada emprestado a ninguém? Olha aí, passando falidos, acorrentados nos pés e nas mãos, detonados. Oh, esse Deus deles é um Deus de furada, porque disse que se o inimigo viesse por um caminho, voltaria por 7. Que volta por 7 nada, eles é que estão sendo levados cativos lá para a Babilônia como escravo, e debocharam. Agora eles voltando de cabeça erguida, impregnados de camelos, montados em camelos, carregando jumentos e carneiros para oferecer culto de louvor e adoração a Deus, impregnado da bênção da restituição. Vem eles voltando, os mesmos que cantaram dizendo: não são estes aí que estavam debaixo da promessa, agora tiveram que cantar. Todos eles começaram: ih, olha quem está passando aí, é eles que estão passando aí. Ih, grandes coisas fez o Senhor por estes. Você vai passar na sua rua, você vai passar no seu bairro. Quem acreditou na sua falência, na sua derrota, vai ter que gritar: grandes coisas fez o Senhor a estes. Por isso eles estão cheios de alegria. Levanta a mão para liberar. É para concluir, eles gritavam de lá: grandes coisas fez o Senhor a este. Aí eles batiam no peito daqui: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos cheios de alegria. Bata no seu peito e diga: grandes coisas. Grita mais alto: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos cheios de alegria.